muitos pensam que é infinito, não é? Mas existem bilhões e bilhões de estrelas, e cada dia os cientistas descobrem bilhões e bilhões de galáxias novas, estrelas novas. O único que tem o poder, a capacidade de ser infinito é Deus. A infinitude é atributo exclusivo de Deus. Nem o universo é infinito, nem as estrelas. Mas você sabia? Deus, ele chama, não apenas criou as estrelas, que são em número de bilhões e bilhões e bilhões, mas ele chama, conhece e chama cada uma pelo seu nome. E se ele conhece e chama a cada uma das estrelas pelo seu nome, quanto mais a você. Por que andeis ansiosos? O Senhor Jesus disse que andar ansiosos é para homens de pouca fé, pequena fé. E ninguém aqui é bully, de pouca fé. Então Jesus fala, não tenha ansiedade no coração. Sabe o que eu descobri essa semana? Uma simples folha de árvore. Alguém já observou uma folha de árvore? Pegue uma folha de árvore amanhã e observe. Uma simples folhinha de árvore é mais complexa do que toda uma cidade. O sistema de vida que existe dentro de uma pequena folha de árvore é um sistema mais complexo do que todo o sistema viário, do que todo o sistema hidráulico, elétrico de uma cidade inteira. Acredita nisso? Você pensa uma folhinha, uma coisa tão simples, mas vai saber o que existe dentro dela para mantê-la viva. É uma coisa complexa que só o Criador para criar. Outra coisa, uma gema de ovo. Alguém já observou uma gema de ovo? Também. Uma gema de ovo é mais complexa do que uma máquina, do que a mais complexa máquina que o homem já tenha criado. Sabe uma máquina complexa que alguém inventa? Uma gema de ovo é mais complexa do que essa máquina. Uma gema de ovo, porque dentro dela tem vida, dentro dela tem proteína, dentro dela pode gerar-se uma outra vida. De uma gema de ovo, imagine isso, uma gema de ovo gerando uma vida. O que é isso? Uma simples substância mole. Agora pasmem para essa outra. Um homem chamado Johnny Wilson, ele ganhou um prêmio Nobel de oftalmologia. Olha o que o cara descobriu, tem cada louco nesse mundo, né? Ele descobriu que em cada um dos nossos olhos, sabe o que existe lá dentro? 2 bilhões, eu falei 2 bilhões de fios duplos encapados. E se não houvesse esses 2 bilhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, nós ficaríamos cegos, porque haveria um curto-circuito. Que máquina é o olho, gente? Sabe esses fios de eletricidade duplo? Dentro de cada olho tem 2 bilhões de microfios, todos eles entrelaçados lá, que faz a gente enxergar 2 bilhões de fios duplos, encapados ainda. Se não fosse encapado, dava um curto-circuito na visão. Gente, o que é isso? É um absurdo. Olha que loucura. Esse cientista descobriu isso. E mais loucura ainda é saber que Deus criou esse olho humano. Outra, Dr. Marshall Lindenberg, prêmio Nobel de Biologia. Esses caras, por isso que esse cara ganha prêmio Nobel, para descobrir essas coisas. Ele teve uma das mais importantes descobertas do século passado. Isso talvez vocês já ouviram, porque foi muito falado um tempo atrás. Dentro de cada ser humano existe 60 trilhões, eu falei trilhões de células vivas dentro de cada corpo. Eu tenho 60 trilhões de células, você tem 60 trilhões de células. Agora pasme, em cada uma dessas células, desses 60 trilhões de células, existe 1,70 m de fita DNA. Sabe o que é fita DNA? É como se fosse um microchip, onde estão gravados os nossos códigos genéticos, como cor dos olhos, pele, cabelo e outra, desenho da língua. Se você pensava que só as suas impressões digitais são exclusivas, o desenho da sua língua também é exclusivo. Ninguém tem um desenho de língua igual você. Eu fico pasmo dessas descobertas. Olha a criatividade do nosso Deus.
Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? 7 bilhões. Cada um desses 7 bilhões de pessoas tem um desenho de língua diferente, além da impressão digital. Ah, e outra coisa, a voz. Você sabia que cada um tem uma voz diferente? Gente, é inimaginável o poder criativo do nosso Deus. Agora, se fosse enfileirar esses 1,70 m de fita DNA em cada um dos 60 trilhões de células, dava para dar diversas voltas no sistema planetário. Seriam 102 bilhões de quilômetros, ou 102 trilhões de metros de fita DNA dentro do nosso corpo. Como você preferir, 102 trilhões ou 102 bilhões de quilômetros? 102 trilhões de metros ou 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, contendo em cada uma diferentes características do nosso corpo. Quem criou tudo isso? Quem fez isso? Existe um doutor chamado Dr. Corrier, ele diz: isso não pode ser obra do acaso, não pode ter surgido de uma explosão de milhões e milhões de anos, não pode ter se surgido do nada, espontaneamente. Esses detalhes do nosso corpo foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o seu Pai, o meu Pai. E Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque eu conheço cada detalhe do seu corpo melhor do que ninguém, e além disso eu conheço as tuas necessidades melhor do que ninguém. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos andar ansiosos, não precisamos andar preocupados, porque se tu criou cada um desses detalhes do nosso corpo, tu conheces melhor do que ninguém, por dentro e por fora. Tu sabes todas as nossas necessidades, tu sabes o que é melhor para nós. E Ele te diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Tenha esperança no Senhor. Seu futuro já está garantido. Ele tem o melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Agora eu pergunto a pergunta final: por que você estava ansioso mesmo? Por que você estava preocupado? Por quê? Será que Deus não te conhece? Será que Deus não sabe onde você está agora? O que você está precisando? Sabe ou não sabe? Não sabe? Claro que sabe. Antes de você orar, Ele já sabia, Ele já sabe. Agora, se a oração, além de ser uma conversa com Deus, além de servir para a nossa comunhão, é uma terapia, porque através dessa terapia nós sentimos-nos mais confiantes. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, entra no nosso entendimento.